Estamos de volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com a geógrafa e especialista em climatologia, Gabriela Marques Pinheiro. Nós já percorremos a realidade atual da crise hídrica no Brasil, as soluções que surgiram em alguns países para gerenciar a água e assim abastecer toda a população e também outros setores. E agora vamos acompanhar o que o Brasil fez diante da atual crise hídrica. Veja. A estiagem já traz reflexos graves para Valinhos. Diante do nível muito baixo dos reservatórios, o Departamento de Águas e Esgotos da cidade vem interrompendo o abastecimento de todos os bairros em sistema de rodízio desde o início do mês. A medida é para evitar que a situação se agrave ainda mais. Nós não sabemos até quando que vai essa estiagem, ela pode se perdurar por muitos meses ainda. Então nós temos que ter a consciência, a responsabilidade de ter água para manter a cidade tocando a vida dela normal, né? Então nós temos uma preocupação muito grande, esperamos que a chuva venha ainda para pelo menos voltar a ter os níveis normais das nossas represas para passar a estiagem. E normalmente a estiagem começa em abril, maio, então nós nem começamos a estiagem propriamente dita e estamos com os mananciais baixos, as represas com níveis baixos. O rodízio no fornecimento de água foi definido por conta da baixa vazão do rio Atibaia, que abastece 50% de Valinhos, e dos mananciais. A barragem João Antunes dos Santos, por exemplo, está praticamente morta. Com menos de 10% da capacidade, dá para ver perfeitamente o fundo. Valinhos teve uma perda aí da produção de água, dos mananciais internos, de cerca de 20%. Valinhos trata hoje aproximadamente 36 milhões de litros de água. Esses mananciais que apresentaram problemas. Em função dessa falta de chuva, não houve a recarga dos mananciais. Então nós tivemos uma diminuição aí de 6, 7 milhões de litros de água disponível por dia. No dia do racionamento, os bairros que foram divididos em áreas ficam 18 horas sem serem abastecidos. Com isso, o comércio também sofre. Silvana tem um salão de beleza, conta que quando falta água, chega a lavar o cabelo de clientes com canequinha. Nós estamos improvisando, né? Guardando água em baldes, em caixas, né? E a gente pegou umas vasilhas maiores para guardar, porque nós temos químicas e aí no sábado, quando falta, a gente tem que correr para os baldes ou para os vizinhos que não estão trabalhando assim no comércio, aí eles emprestam água para a gente, mas está difícil para nós. Para que a situação de Valinhos volte ao normal e o racionamento acabe, é necessário chover todos os dias pelo menos 17 milímetros até o mês de abril. Diz que essa estiagem aqui não tem mais jeito de ser recuperada. Teria que chover 1000 milímetros para recuperar. 1000 milímetros é 1 metro de chuva em todo o solo. Então é praticamente impossível no período que falta aí de fevereiro e março chover tudo isso para recuperar os mananciais. Enquanto isso não acontece, é necessário economizar água. Lavo louça bem rapidinho, roupa, sabe, usa as mesmas águas, 1, 2, 3 vezes, porque temos que ter a consciência, né, de que realmente está faltando. E todo mundo tem que ter consciência e melhorar a água da máquina e lava o quintal, apesar que eu sempre tive isso. Estou tentando economizar, né, guardar a água da máquina e vamos levando, né, até vir a chuvinha para nós. Tem que economizar, senão fica sem de uma vez, né? Tem que ter consciência. Tem que ter consciência, porque senão, se ficar sem, aí é pior, não? Sempre diante aí do problema, como a gente pode ver, né? A primeira questão a ser levantada é o racionamento, mas isso é a solução, principalmente para o Brasil, né? Na verdade, o racionamento ele é uma medida emergencial, né? Ele entra sempre quando algo não está indo bem, não está certo, é uma medida emergencial. Então, todas as vezes que o Brasil racionou luz ou racionou água, foram medidas emergenciais. Na verdade, o que precisaria ser feito são obras estruturais, né? Então, está faltando planejamento. Sim, está faltando planejamento, isso é óbvio, né? O projeto Cantareira ele é de 1960 e com os anos foram incluídas algumas barragens. A última barragem foi incluída no ano de 1981 e fazem 20 anos que não é colocado nenhuma estação de tratamento de água dentro do sistema Cantareira. E, na verdade, ele foi criado para atender 5 milhões de pessoas e hoje ele atende 9 milhões de pessoas. Quer dizer, de lá para cá a população praticamente dobrou. Exato, exato. O que aconteceu foi que a população dobrou, o sistema não atendeu a demanda e
o que acontece é o quê? O racionamento da água. Na verdade, teriam que ser feitas obras estruturais. O que são obras estruturais? São obras grandes que teriam que inserir novas barragens, inserir novos rios ou fazer captação de água subterrânea, né? Na verdade, essas obras são muito caras para o governo. E o interesse é em torno disso, porque são obras subterrâneas, né? E a gente sabe que as obras subterrâneas a população não vê. Sim, então, são obras... Exatamente. É que eles costumam dizer que não traz voto, né? Porque está enterrado embaixo da terra e o povo não vê. Exato. Já ouvi falar muito disso daí em relação, até na mídia, né? Esse tipo de coisa. Agora, que tipos de infraestrutura assim, seria necessário? Porque, por exemplo, apesar do Rio Tietê, por exemplo, é um rio extremamente poluído, a gente sabe disso, mas ele corta São Paulo inteiro. Sim. Né? Não seria aí o caso de despoluí-lo, fazer um trabalho em cima disso? Sim, na verdade os rios, né, os rios urbanos que a gente chama, na verdade eles são todos desqualificados para alguma captação de água. Então, o que acontece? Esses rios, eles são altamente poluídos, eles não podem ser utilizados para captação de água potável. Então, o que passa a acontecer? As cidades, elas começam a buscar rios longe do centro urbano, né? Que é, na verdade, o que acontece com a Cantareira. Ela conta com 6 sistemas de barragem, que essa captação ela vem de muito longe, para abastecer a cidade de São Paulo. O que teriam que ser feito são obras estruturais. Se a população aumentou, também teria que aumentar a captação da água. E o que acontece? Agora a gente está no mês de verão. Né, o mês de verão demanda muito mais a quantidade de água, né, para a própria agricultura, para o próprio consumo interno das pessoas. Então, é um mês que demanda um pouco mais da água. Então, teria que ser investido mais. Né? E esse investimento ele não acontece. Fazem 20 anos que não é colocado uma estação de água potável dentro do sistema Cantareira. E eu volto a falar... desde 1981 que não é incluída nenhuma barragem. Então é um sistema que ele foi criado para uma demanda de população e hoje ela atende o dobro praticamente da população. Então é óbvio que ia acontecer o quê? A escassez da água. Agora o que acontece muitas vezes, para mascarar esses problemas, eles colocam a culpa em quem? No clima, na chuva, no desmatamento, mas não é isso, né? A gente sabe que a população está aumentando e as cidades elas têm que se preparar para esse aumento de população, porque a conta chega no final do mês e a gente paga, tanto de saneamento quanto água. E o investimento, onde será que está ficando esse investimento? O tanto que a gente paga de água é muito, o tanto que a indústria paga, o tanto que o comércio paga. E para onde está indo esse lucro da água, né? Sim. Ele teria que ser revertido o quê? Em melhorias, né? A própria Sabesp teria que investir em melhorias. Isso não vem acontecendo. Não vem acontecendo há muito tempo. Quer dizer, tem que existir dos dois lados. Existe a parte da população de colaboração na questão do racionamento de água, sim, mas a infraestrutura oferecida também pelos governos tem que ser imediata, tem que ter uma solução em relação a isso. Exato. Na verdade, é um viés, né? A população ela tem que ter a consciência do uso da água, né? De usar a água com conscientização, porque isso é uma forma lógica da gente preservar, né, a água. E o governo também tem que investir nessas águas. Por exemplo, a gente estava falando da Europa. 95% da água potável utilizada na Europa vem de aquíferos. Não, desculpa, 75% da água utilizada na Europa vem de aquíferos. E países como Alemanha, Holanda, Suécia, essa porcentagem é muito maior. 90% das águas vem de aquífero. E essa água de aquífero, muitas vezes, ela já é uma água tratada. Ela não é uma água contaminada, ela já é uma água tratada. Então, a gente tem que pensar outros meios também, né, de como mexer na estrutura da água. É só captação de águas de rio? Por que a gente também não pode trabalhar com poços artesianos? Tem muitas indústrias que já começaram a criar os seus próprios poços artesianos com o medo da falta da água. Tem países que usam o método de dessalinização da água. Uma palavra difícil de dizer. Sim. Na verdade, a dessalinização da água ela começou nos Estados Unidos na década de 1950, quando uma cidade, agora não vou me lembrar o nome, começou a utilizar a água do mar para abastecimento. Isso foi se expandindo no Chile, na década de 1960. Depois outros países foram utilizando esse método. Um país que utiliza muito esse método é a Inglaterra,
né? Acho que cerca de 75% a Grã-Bretanha, 75% da água utilizada são água de dessalinização, né? E o que é dessalinização? É a utilização da água do mar. A gente tira o sal da água do mar e usa ela como uma água potável. Mas esse processo de dessalinização é muito caro, né? Então, ele é viável, mas num país onde a gente tem tanta água doce, não é necessário fazer um processo de dessalinização da água. Na verdade, no Brasil, a gente é utilizado esse processo de dessalinização da água em plataformas de petróleo, né? As pessoas trabalham no mar, a própria plataforma de petróleo produz a dessalinização da água para o consumo das pessoas que trabalham dentro dessa plataforma. É uma alternativa. Na Espanha também se utiliza a dessalinização da água, mas é inviável a gente falar desse processo, que é um processo tão caro, no Brasil, onde a gente tem tanta água, seja de aquífero, seja de rio, seja de poços, né? O que precisa melhorar é a estrutura da água. E essa água é tranquila para beber, tudo? Sim, da dessalinização? Sim, ela é dessalinizada e ela é passada por alguns processos de decantação, alguns processos químicos que fazem com que a água seja potável, né? Então, é ruim a gente ter que dessalinizar água num país que tem tanta água. Que como a gente disse aqui no primeiro bloco, né, nós temos aí o aquífero do Guarani e o do Alter do Chão, no Pará, que é o maior aquífero do mundo em volume de água. Sim. E estamos falando de tirar a água do mar. Do mar. Agora, gostaria de falar uma coisa assim, que é muito importante também. A gente falou bastante dessa questão da população colaborar. Muitos estão fazendo cisternas, guardando essa água, procurando fazer reuso dessa mesma água. Quais seriam os perigos em relação ao não saber mexer direito com essa água, armazenar direito essa água? Sim. Algumas cidades grandes, como São Paulo, é um pouco perigoso a gente fazer o reuso dessa água da chuva, porque são cidades muito poluídas. Então, a primeira chuva que vem, na verdade, ela tira a poluição do ar. Então, não é uma água boa para a gente utilizar. Mas em cidades menores, até cidades médias, a gente pode trabalhar com as cisternas, com o aproveitamento da água da chuva. Isso é super viável. E o que eu tenho visto que está acontecendo no momento é que as pessoas estão com medo de ficar sem água. Sim, está todo mundo correndo a querer montar uma cisterna urgente na sua casa. Sim, exato. Então, são medidas paliativas. A gente pode fazer isso? Pode fazer isso. Mas o certo seria ter a água dentro da nossa casa, né? Mas a gente pode, como paliativo, pode até para diminuir a conta d'água, né? Fazer esses tipos de cisterna. É uma medida, né? Que paliativa, né? Paliativa, exato, mas que às vezes ela não pode ser tomada dentro de uns centros urbanos grandes, porque muitas vezes há muita poluição, a gente não sabe a calha dessas... Ela se tornaria imprópria para consumo. Não, ela seria própria para consumo, essa água da chuva. Se fosse uma água num ambiente limpo. Mas como a cidade de São Paulo também, a gente tem muita poluição do ar, há muita poluição do ar, talvez não seja tão bom a primeira chuva reutilizar essa água. Seria bom chover, desfazer a poluição do ar e depois utilizar essa água. Bom, então nós vamos para um rápido intervalo agora no Ação Nacional. Nós estamos discutindo a questão da gestão da água no Brasil e também no mundo. Fique com a gente no Ação Nacional de hoje.